Olá, meus amados, mais uma vez, Richelli, canal Sem Fermento. A paz de Yahushua a todos. Desde já quero agradecer a você que tem perseverado no canal, que tem assistido os vídeos. Sei que são mensagens que não são de fácil compreensão, até porque quem se encontra no meio religioso não as aceita, por conta do jeito que é colocada, porque é bem diferente daquilo que é ensinado lá dentro. Mas se você não se inscreveu, se inscreva, dê seus likes, exploda esses likes aí embaixo e ative o sininho para receber notificação a cada vez que eu postar um vídeo. Eu agradeço a você que tem se esforçado para fazer com que esse canal seja visto por outras pessoas. Mas não esqueça de dar os seus likes, porque isso faz com que o YouTube recomende esses vídeos para outras pessoas. Então, hoje eu gostaria de falar a respeito de algumas coisas, a respeito do Evangelho, a respeito da palavra. O que é a palavra do Eterno para você, do Criador? A Bíblia? Para mim era, hoje não mais. Ela contém a palavra do Criador. Ela contém, até porque a Bíblia é um livro feito por homens, cheio de coisas obsoletas. Então, é um livro escrito por homens, inspirado, mas ainda assim existe aqueles que foram mal intencionados e encheram de coisas obsoletas, coisas discrepantes, coisas contraditórias. E aí, o que é a palavra do Criador para mim e para você? A própria Bíblia diz quem é a palavra. E você já deve saber, Salmo 119, se eu não me engano, versículo 105, diz: luz para os meus pés e lâmpada para os meus caminhos é a tua palavra. Ok. Nessa época era válido. Mas e na época de hoje? Eu falei algo do Antigo Testamento. E no Novo Testamento? O que é a palavra do Criador? O quarto Evangelho, João, capítulo 1, versículo 1. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, ou seja, a palavra se encarnou. A palavra, para mim, é Yahushua. Aqui contém as palavras do Criador. Aqui contém as histórias de Yahushua. Mas a palavra do Criador é o seu próprio Filho encarnado. A palavra se materializou. No princípio, Yahu cria o mundo com a sua palavra, né? Então todas as coisas vieram a existir pela palavra. Então a palavra se materializou. A palavra aqui é Yahushua. Você o chama de Jesus. Essa é a palavra que eu e você temos que ler todos os dias. Ele é a palavra que se materializou, ou seja, se fez carne, ou o Verbo encarnado. Então, ele é a palavra. E o que eu aprendo na Bíblia? Na Bíblia eu aprendo as histórias dele. O que é a Bíblia? A Bíblia nada mais é do que um agrupamento de livros. É uma biblioteca, um aglomeramento de livros. Então, se eu olho para a Bíblia, eu posso ficar confundido por conta das coisas contraditórias, por conta dos erros, por conta daquilo que o homem colocou de propósito, como a mentira como sendo verdade. E como deve ser lida a Bíblia? Eu tenho aprendido a ler através dos Evangelhos. Há mais ou menos uns 6 meses, já estou fazendo a 3ª leitura. Mas assim, de uns 6 meses para cá, mais ou menos, não, uns 4 meses para cá, já estou fazendo a 3ª leitura dos Evangelhos. Ou seja, eu li e fui até Apocalipse, voltei, aí li o Evangelho, agora eu voltei de novo, já estou em João 18.
para concluir e dar continuidade para ir até Apocalipse de novo. Por que eu devo ler a Bíblia assim? Por que eu não devo ler Gênesis? Primeiro, você tem que saber que Yahushua, ele é a chave hermenêutica para você ter compreensão do que as Escrituras dizem. Segundo, porque daqui, mais ou menos, deixa eu ver. Antigo, Novo. Daqui para cá, céus e terra passarão, porém essas palavras não hão de passar. Aquele que havia sido prometido aqui, ele nasce aqui e cumpre tudo isso aqui. Yahushua, ele havia sido prometido nesse volumão aqui. Esse volumão aqui era tudo a respeito daquilo que estava por vir. Aqui ele veio, cumpriu tudo isso aqui. Isso aqui foi passado. Porém, isso aqui, céus e terra passarão, mas essas palavras não hão de passar. Essa é a aliança eterna. Esses são os estatutos eternos. Talvez você nunca tenha ouvido alguém falar a respeito dessa forma. Talvez você não tenha ouvido ninguém falar a respeito dessa forma, dessa maneira. Então, o que acontece? O Antigo Testamento, ele é sombra de tudo o que estava por vir. Por isso é necessário você entender o Novo Testamento para depois você entender o Antigo. Porque o Antigo Testamento teve validade sim para aqueles que viveram antes de Yahushua. E até mesmo algum período depois ainda tinha validade. Mas então, quando você olha para os discípulos, que eles não tinham Bíblia, eles tinham o exemplo, o modelo a ser seguido, eles tinham um modelo físico, a palavra encarnada a ser seguida. E olha que essa palavra nunca acusou nem condenou ninguém. Até porque ele não veio para julgar, mas sim para salvar. Então, no Novo Testamento ele está vivo. No Velho Testamento ele havia sido prometido, porém se cumpriu, a promessa se cumpriu em Yahushua. Aqui fala a respeito da promessa feita a Adão e Eva. E a promessa se cumpre quando ele morre. Ele nasce, quando ele morre ele cumpre com a promessa. E aí por isso ele diz lá em João capítulo 17, versículo 4. Ele diz para o pai, vou abrir aqui. Olha o que ele diz para o pai. O pai confiou a ele alguma coisa. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tinha junto de ti, antes que houvesse mundo. Então, ele havia recebido do Pai, através desse Antigo Testamento aqui, estava se falando a respeito dele. E ele havia recebido algumas coisas a fazer. Ele tinha uma obra a fazer. O Pai o designou a concluir uma obra, a realizar uma obra, a consumar uma obra. Aqui está que ele veio pôr em prática. Ele veio executar a obra. E ele executou. Então eu digo para você, as obras do diabo foram destruídas. E não estão sendo, mas já foram. E aí você vê pessoas se entregando assim ao léu para essas denominações com o intuito de prosperarem. E Yahushua, ele, nessa passagem aqui de João 17, aqui ele diz assim: manifestei teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu me os confiaste.
eles têm guardado a tua palavra. Agora reconhecem que todas as coisas que me tem dado provém de ti. Aí ele diz: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal, porque assim como eu não sou do mundo, eles também não são do mundo. Então, as pessoas não estão preocupadas com as palavras de Yahushua. As pessoas não estão se apercebendo do perigo que correm se continuarem dando ouvido a voz, doutrinas de homem. Yahushua veio, aniquilou o inimigo, destruiu as suas obras, e só sobrou para mim e para você as obras dele a serem realizadas, e você hoje não realiza porque você tem os seus olhos voltados para as coisas materiais desse mundo. Foque em Yahushua. Ou se você não aceita esse nome, foque em Jesus. Mas viva o evangelho prático. Yahushua, quando ele veio a essa terra, era um dos piores cenários da humanidade até então. Jerusalém estava sitiada pelos romanos. Galiléia, todas as províncias circunvizinhas e todas as nações que haviam sido conquistadas pelo poder romano trabalhavam em prol e para eles. E aí você vê Yahushua dizendo: bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, bem-aventurado e bem-aventurado e bem-aventurado, diante de um cenário semelhante a esse, diante de um cenário em que eles tinham que trabalhar para colocar dinheiro no bolso daqueles que os oprimia, que não é diferente da realidade de hoje. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, se a sua justiça não exceder a justiça da República Brasileira, como a justiça daqueles tinha que exceder a justiça dos fariseus, dos romanos. Então, quando você olha para Yahushua, você vê que a injustiça praticada não pode ser praticada por você. Aí, como se não bastasse, ele diz: no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. Como ter bom ânimo diante da realidade em que vivemos? Como ter bom ânimo diante de uma realidade semelhante a que vivemos? Uma realidade em que aquele que tem mais sempre quer mais, aquele que não tem cada vez tem menos. Então, o que nós podemos esperar desse mundo? Conflitos acima de conflitos. Por isso ele disse: eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada, e sua casa será dividida. Marido contra mulher, mulher contra marido, filho contra os pais contra os filhos, e assim sucessivamente. Então, quando você olha para o Evangelho e para o cenário em que Yahushua se encontrava, os romanos oprimindo. E aí, quando um romano necessita de um milagre, ele, mesmo sendo um opressor do povo, ele vai a Yahushua. E aí, provavelmente, aqueles que ali se encontravam, como seguidor de Yahushua, provavelmente disse assim: ele vai quebrar a cara, vai se dar mal. Eles oprimem o povo e agora vem querer favor. Aí Yahushua vai e se dispõe a ir com ele. E aí ele: não sou digno de ter debaixo de meu teto. Manda somente uma palavra. E aí ele quebra o coração de Yahushua, surpreendendo Yahushua com a demonstração da fé que ele tinha, porque ele também era um homem de autoridade. E diz a esse: vai, e ele vai, e faz, e ele faz. Então ele reconhecia a autoridade de Yahushua e que a palavra era a serva daquele que havia ordenado ela ir fazer. A palavra era a serva de Yahushua. Ele reconhecia isso, porque ele tinha sujeito a soldado sujeito também à sua autoridade, à sua palavra. E quando ele determinava que algo tinha que acontecer, porque ele determinou que assim fosse. E aí você vê os evangélicos correndo atrás de coisas da qual eles nem pertencem ao mundo. E eles estão querendo, como os filhos de Caim, que desceram, como os filhos de Adão,
que se deixaram ser seduzidos pelos filhos de Caim. Ah, meu povo, eu tento não ser muito extensivo, mas não tem como. E eu só faço isso porque ainda assim eu os amo, mesmo sendo odiado por muitos. Sei que sou odiado por muito, criticado por muito, mas a árvore que não leva pedrada é porque não tem fruto. E se eu estou levando pedrada é porque eu estou dando fruto. E se você não estiver levando pedrada, tem algo de errado. Você tem que começar a frutificar. E frutificar não é fazer com que outras pessoas sejam convencidas por você. Não, isso não é fruto. O fruto é como que eu vivia antes de conhecer Yahushua. E hoje eu tenho que ter mansidão, domínio próprio, autoridade na dimensão espiritual, responsabilidade, compromisso, amor, paz, longanimidade, benevolência. Eu tenho que ter, esses são os frutos. Caráter. Esses são os frutos. E aí, quando você pergunta para o religioso, ele nem sabe o que são frutos. A maioria deles não sabem. Eu fui comprar 2 camisas num bazar para dar a pessoas de rua. E aí, tem uma igrejinha aqui na esquina. Acho que é uma das Assembleias de Deus. Não sei nem qual é o nome. Passo por ela tantas vezes, mas não sei o nome. E aí, eu perguntei à menina lá, quanto é a senhora lá no caso? Quanto é essa blusa aqui? Ela é R$3. Aí eu fui, peguei mais ou menos, peguei 2 e falei assim, como tem sido, os dias têm sido frios, eu vou dar essas 2 blusas para os moradores de rua. Ela, que legal! Você é cristão? Eu falei, só cristão pode fazer isso? Aí, como ela perguntou se eu era cristão, eu respondi para ela com outra pergunta. Eu pensei, só cristão pode fazer isso? Aí eu respondi ela com outra pergunta. O que é o Evangelho? O que é o Evangelho? O que vocês têm pregado como Evangelho? É repetir? E Yahushua não precisa que você fale dele. Ele precisa que você seja ele. Que você seja ele. Por isso nós somos a continuidade daquilo que ele começou. A boa obra que ele começou, ela vai se cumprir através da minha e da sua vida, na vida de outras pessoas. Porque ele em nós é a esperança da glória. Aquele que está nele, nova criatura é. Já não é mais segundo antigamente. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, qual o evangelho você tem pregado? O evangelho é teórico? O evangelho não é teoria, o evangelho é prática. Se você olhar para a vida do teu Salvador, ele atendeu coxo, cego, pobre, mendigo, leproso, humilhado, exilado, rico, branco, negro, sem fazer acepção. E você e eu? Ele andava com pecadores. Sabe, se ele viesse hoje, ele andaria no meio da Cracolândia para pôr em liberdade os oprimidos pelo poder de Satanás nos vícios, porque ele destruiu as obras do diabo e nos deixou as obras dele, mas os ensinamentos das obras do diabo têm sido passados de geração a geração, assim como os ensinamentos da obra de Yahushua têm sido passados de geração em geração. Então, se ele viesse nos dias de hoje, ele andaria no meio da Cracolândia, nos prostíbulos. Você é crente, se escandalizou? Ele andaria nos prostíbulos, não com o intuito de usufruir do que se vive nesse meio,
mas com o intuito de libertar aqueles que são oprimidos. Yahushua, ele não faz acepção. Se ele viesse hoje, ele com certeza ele iria na parada gay, porque ali tem muitas pessoas a quem ele ama, e eu e você precisamos aprender a amar da mesma forma em que ele amou, porque aquele que anda na luz, ou que diz andar na luz, deve andar como ele andou. E aí o que eu vejo? Um monte de gente fazendo acepção. Se alguém estiver numa roda de bar bebendo, eu conheço exemplo de perto. Eu não preciso nem atravessar a rua para ver alguém desse jeito. Do jeito que eu estou falando aqui. Se vê alguém numa roda de bar bebendo, aquilo ali não é um ambiente nem para eles, nem para mim, mas por amor a eles, para demonstrar o plano de salvação para eles, eu devo ir a eles. E aí tem pessoas que não se assentam, não se infiltram, não se envolvem, não se aproximam, porque está preocupado com a sua imagem. E Yahushua não tinha preocupação com a sua imagem. E olha que os fariseus ficavam: esse homem tem demônio, ele come com pecadores, ele se assenta, ele dorme na casa de pecadores. Ele não estava nem aí para o que iam dizer dele, e você está preocupado com a sua imagem. É isso mesmo? Oh, religião essa que não ensina. Que religião é essa que não ensina? Yahushua, ele andava no meio de pessoas pecadoras para ganhá-las, para libertá-las, para fazer com que elas se tornassem semelhante a ele. Só que eu não posso dizer que vocês são o culpado, porque a gente é produto do meio. Então a religião, ela produz pessoas iguais. Ela produz pessoas iguais, e aí ela dá um rumo para essas pessoas. Olha, vocês têm que ser cabeça. Aqui no Antigo Testamento, Josué, ele entrou na Terra Prometida com espada e expulsou os que lá estavam. Matou alguns e outros bateram em retirada. Aí chega no Novo Testamento, nas bem-aventuranças, Yahushua diz, se alguém te convidar para andar 1 milha, ande 2, se alguém te bater na face, dê a outra. E aí, qual referência você segue? O Antigo Testamento não é para você pôr em prática, já foi cumprido. Você tem que seguir o exemplo de Yahushua. Não é para você desembanhar a espada, ir para a guerra. Não, mas se porventura você se deparar com seu inimigo, você tem que o amar. Não o refutar, não o maltratar, não o humilhar, fazer com que ele bata em retirada. Se você se defrontar com o seu inimigo, você tem que amar, porque ouviste o que vos disse? Olho por olho, dente por dente, ou porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. E se porventura alguém te bater numa face, oferece-lhe a outra. É a esse exemplo que eu e você devemos seguir. Lembra quando os soldados chegaram para capturar Yahushua? Ele não ofereceu resistência, mesmo tendo toda a autoridade a seu favor, para a hora que ele precisasse. Mas não era o momento dele usar essa autoridade. Até porque ele não veio com esse propósito. Ele, diante desse cenário dos romanos, que só tirava proveito do povo de Israel, Jerusalém, Galiléia, Cafarnaum, Magdala e as províncias, Tiberíades, né? Então as províncias de Galiléia estavam sitiadas pelo poder romano, poder opressor, que cobrava tributo de todo aquele que tinha cabeça sobre o pescoço. Todo aquele que tinha cabeça sobre o pescoço era cobrado tributo. Tinha tributo do gado e tinha um tributo sobre a cabeça do pescoço. Eram 2 tipos de tributo. Se você tinha cabeça no pescoço, tinha que pagar tributo. E tinha um tributo do gado. Então, o que acontece? Diante desse cenário, ele disse, é possível ter paz, é possível ser justo, é possível
ter bom ânimo, igualzinho o cenário de hoje. Se a nossa justiça não exceder a justiça da República Brasileira, ou da República Americana, ou da República de qualquer lugar que seja, como na época tinha que exceder a justiça dos fariseus, mas na de hoje tem que exceder a justiça que o mundo nos oferece. E Yahushua, ele rejeitou toda a riqueza que o inimigo queria dar a ele, mas as pessoas de hoje, os cristãos de hoje, por meio da religião, têm aprendido a buscar as riquezas que Satanás queria oferecer a Yahushua. E ele dá. Por quê? Porque ele quer manter a pessoa lá dentro. E ela lá dentro pensa que está na presença do Criador porque a sua vida está indo bem. O Criador não chamou nem a mim nem a você para termos uma vida confortável aqui. Segundo João 17, ele diz que nós não somos desse mundo, assim como ele também não é. E se nós não somos desse mundo, temos que aprender a viver nesse mundo com pouco ou com muito, com nada ou com quase nada. Paulo entendeu isso direitinho. Paulo diz: eu sei viver na fartura, na abundância e na escassez. E aí você vê os cristãos que não sabem mais viver na escassez, porque eles só acreditam que o Criador está com ele, no caso Deus está com eles, se eles conquistarem as coisas. Se eles conquistarem as coisas. E não é assim. Não é assim. Até quando vocês vão ficar sem compreender o verdadeiro Evangelho? O Evangelho, ele é suficientemente poderoso para que eu e você aprendamos a ser grato no pouco e no muito. Saibamos viver na escassez e na fartura. Mas hoje em dia as pessoas só querem a fartura. A fartura, a fartura, a fartura. E o Evangelho acaba perdendo a essência para o qual ele foi enviado. Essas pessoas não têm a essência do Evangelho incutidas em seu coração e em sua mente, porque eles buscam coisas materiais. E o Evangelho é, para mim e para você, algo que deve nos transformar, algo que deveria nos transformar e nos elevar às coisas materiais e nos colocar em um outro patamar. Os discípulos abandonaram o que tinha para andar com Yahushua. Eles abandonaram. E hoje as pessoas não querem andar com ele se não possuírem. Se elas não conquistarem, se elas não tiverem, então é como se elas não fossem felizes, não fossem completas. A felicidade dessas pessoas se resume no conquistar. E não é no conquistar que nós seremos bem-aventurados. Nós seremos bem-aventurados quando nós tivermos fome e sede de justiça, quando nós tivermos mansidão, quando nós tivermos domínio próprio, quando nós tivermos paciência, longanimidade, né? Amor. Isso sim é ser bem-aventurado. Ou seja, é possível ainda ser feliz, mas só será feliz de fato e de verdade aqueles que não buscam as coisas que não podem dar felicidade. Ou seja, alegria, melhor dizendo. A alegria, ela é um estágio em que eu e você precisamos atingir. A felicidade, ela é surtos de momentos. São momentos que, por exemplo, a gente fica feliz por ver alguém que não víamos. A gente fica feliz por uma visita de um parente. A gente fica feliz por algo que ganha. Isso é felicidade. Mas e a alegria? A alegria é aquele estado em que não importa o que esteja acontecendo, nada lhe rouba a paz. Por isso ele disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. E ele também diz aqui, para que eles tenham... Deixa eu ver aqui.
que ele diz assim, para que eles tenham meu gozo e meu gozo seja completo. Ou seja, minha alegria seja completa. É aqui em João 17, mas não marquei o versículo não. Então, ele diz assim, para que eles tenham a minha alegria, porque ele está falando assim como tu é um em mim, e eu em ti, e eles em nós, e nós neles, para que eles tenham a minha alegria completa. Me diz um momento em que Yahushua, ele era justo, ele era calmo, mas na hora que ele tinha que ser ríspido com os fariseus, com os doutores da lei, ele era. Porém, ele tinha plena paz. E ele deseja que eu e você experimentemos dessa plena paz, independente das circunstâncias que se levantem. Independente da circunstância que se levante contra mim e contra você. Paulo, ele também diz assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Do que você quer me restringir? Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso ter saúde, posso estar com saúde, posso estar doente. Posso viver, posso morrer. Posso anunciar, posso não anunciar. Posso ter, posso não ter. Então, nada que venha externo pode tirar aquilo que eu posso nele. Posso todas as coisas que me fortalecem nele. E o que é que tem fortalecido você? As conquistas materiais? Ou a presença dele é suficiente na sua vida? As coisas que lhes deixam triste, elas podem, depois que você morre, dar um destino diferente? As coisas pela qual vocês têm vivido hoje, os seus interesses próprios, conquista cada vez mais, e mais, é carro do ano, e olha que não pode ser menos de, tem que ser de importado para cima, porque quanto mais você tem, mais as pessoas parecem respeitar. Engraçado, né, que o homem mais próspero dessa terra não tinha onde reclinar a cabeça, dormia na casa dos outros de favores, pegava carona nos barcos de um e de outro. Para multiplicar o pão, ele dependeu do pão de alguém que estava lá. Não vestia as melhores roupas, andava com pessoas pobres, humilhadas, discriminadas pela sociedade da época. Ele deixou toda a sua riqueza para se tornar um nada, olhando fisicamente para ele. Se tornou um alguém que não tinha nada. Nada, nada, nada. E ainda assim era feliz, tinha o que oferecer, tinha consolo para dar, amava viver, valorizava a vida, não somente a dele, mas como as demais, mostrava o amor por si mesmo e o amor à vida do próximo. Mostrava ser alguém obediente. E era o homem mais próspero que já pisou nessa terra. Você pensa que a prosperidade é riqueza, é ouro, prata? Tudo bem, se você tem essa interpretação para você, sabe que o ouro e prata não compra a sua salvação. Então, quando ele morre, teve que ser
sepultado, enterrado num túmulo emprestado. Ele não tinha nem onde cair morto. Porém, ele ressuscitou. E hoje ele está diante de todo o seu poder e sua autoridade. Hoje ele foi restituído de tudo aquilo que ele abriu mão. E se você abrir mão dessas coisas, ele tem algo para restituir a você. Por amor a ele. Por amor a você. Não volte-se para as coisas desse mundo. O Evangelho está repleto aqui de lições que nós devemos tirar para colocar em prática nas nossas vidas. E então, só não cresce na dimensão espiritual aqueles que de fato estão cegos. Vamos dar uma olhadinha em Hebreus? Hebreus 5, a partir do verso 11, e o 6 até mais ou menos o verso 10. Isso aqui não precisa de interpretação. Isso aqui já está bem escancarado. Paulo aqui, ele falou de uma maneira para que eu e você não tivesse dúvida. Porque aqui é carta aos hebreus. Você sabe quem são os hebreus? Se você olhar, os hebreus são aqueles que tinham o oráculo do conhecimento da palavra de Yahweh. Eram aqueles que tinham a obrigação de proclamarem às nações vizinhas o conhecimento do Criador que eles tinham. Eles eram o povo escolhido. Porém, o Salvador veio e eles não o reconheceram. E olha o que o Paulo vai falar aqui para esse povo. É o povo, não é um povo que não sabe, é o povo que sabe. Não é um povo que não sabe, mas o que sabe. Então olha o que o Paulo diz aqui a partir do 5, verso 11. Eu estou lendo o verso 11 do 5 para poder entrar no 6. Porque senão fica assim, ó, por isso por quê? Por isso o quê? Tem que ver o que tinha antes. Então ele diz assim, a epígrafe aqui não era para estar desse jeito, porque eles não eram cristãos, eles eram judeus. Os cristãos hebreus não tinham progredido. Os cristãos hebreus não tinham progredido. Então olha só o que diz essa escritura. A esse respeito, temos muita coisa que dizer e difícil de explicar. Porquanto tendes tornado tardios em ouvir. Eles se tornaram tardios em ouvir. Paulo estava tratando aqui de algo que eles tinham que já está bem, ó, anos-luz, por conta do que eles haviam recebido desde o Antigo Testamento. Então, Paulo está querendo tratar de uma lição, de algumas coisas com ele aqui, que porém é difícil para Paulo, mas Paulo foi chamado para isso. Aí ele diz assim, pois com efeito, quando devis ser mestre, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Yahweh. Assim vos tornaste como necessitado de leite e não de alimento sólido. Ou seja, aquele povo que tinha o conhecimento, ou pelo menos achava que tinha, agora estava precisando ser ensinado, necessitando tomar leitinho por alguém que estava recebendo o conhecimento agora, ensinando os antigos, os que tinham o conhecimento. Então, ele está falando aqui para os religiosos. Então, os religiosos, eles pensam que têm o conhecimento, mas na verdade eles estão precisando de que alguém os ensine. Por isso eu e muitos outros estão aqui no YouTube
para lhes mostrar o evangelho sem dar volta, o evangelho objetivo, o evangelho suficiente, que é o evangelho da promessa de Yahushua. E aí Paulo está dizendo, olha, agora vocês têm necessidade de que alguém vos ensine, porque vocês são tardios em ouvir, e agora vocês precisam se alimentar de leite, porque alimento sólido é para adulto, e vocês são crianças espirituais. Aí ele continua, Paulo vem descendo cajado. Aí ele continua. Quais são os princípios elementares dos oráculos de Yahweh? Assim vós tornaste necessitado de leite e não de alimento sólido. Aí ele diz assim, ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para adulto, para aqueles que pela prática, não por teoria, para aqueles que pela prática têm suas faculdades espirituais, mentais, psicológicas, exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Aí agora entra no 6. Aí ele diz assim, por isso, pondo de parte os princípios elementares. Olha o que Paulo está dizendo. Para que eles ponham de parte os princípios elementares. Elementar, meu caro Watson. Princípios elementares da doutrina de Cristo, Yahushua. Deixamos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo. Deixando-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo fundamentos. Não lançando de novo fundamentos para o arrependimento de obras mortas e da fé em Yahushua. O ensino do batismo, a imposição de mãos, a ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Yahu permitir. É possível que aquele que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participante do Espírito de Yahushua, do Espírito de Yahweh, e provaram a boa palavra de Yahweh e os poderes do mundo vindouro caíram. Aí se você falar assim para o cristão, fulano estava assim, não sei o que, caiu. O que vem na cabeça do cristão? Que ele caiu em adultério, que ele caiu em fornicação, que ele caiu em qualquer outro pecado. Não. Paulo está tratando aqui de pessoas que tiveram o conhecimento em suas mãos para passar, para ensinar. E agora era necessário que eles necessitavam de alguém para lhes ensinar de novo. Mas para que isso acontecesse, eles tinham que abandonar as práticas antigas, o batismo de arrependimento, a imposição de mãos e muitas outras coisas. Então, eles tinham que abrir mão das suas tradições. Porque o Antigo Testamento, eles tinham o Antigo Testamento, porém eles tinham coisas paralelas. E depois de Constantino, eles começaram a ter os Talmud, os mitzvot, as mitzvah, essas coisas todas. Então, Paulo está tratando aqui com os hebreus a respeito de coisas que eles tinham que passar adiante, mas agora eles precisavam aprender. E aí eles tinham que abrir mão das suas tradições, porque se eles não abrissem mão, eles não conseguiriam colocar em prática o novo. E aí ele vem aqui e fala assim: e caíram
Por que caíram? Porque eles voltaram diante do que eles aprenderam novo. É como se eu voltasse para a religião, me colocasse de novo debaixo das leis e doutrinas e tradições que não são mais necessárias ser observadas nem por mim, nem por você, nem por ninguém. E você vê que existem seitas aí que guardam os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos foram substituídos por somente 2. Se você ama o Criador acima de todas as coisas, com todo o teu entendimento, força e alma, e o teu próximo como a ti mesmo, você já está cumprindo o mandamento. E não é os 10 não, é os 2. E tem a seita que diz que o primeiro refere-se aos 4 dos 10 e o segundo refere-se aos 6. Não é assim, a Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz isso. Você fica com o que alguém diz, mas não fica com o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que é 2 e acabou. A Bíblia diz lá em Jeremias 31:31 que ele faria uma nova aliança com a casa de Israel. Casa de Israel não é Israel nação, a cidade lá não, o estado, o país. Não é o país Israel, até porque ele só foi fundado em 1948. Há 73 anos, 70 anos atrás, 71 anos. Então, quando ele fala a casa de Israel, ele fala a respeito dos descendentes de Jacó. Ele fala a respeito das tribos. Que ele faria um concerto, e esse concerto novo, essa nova aliança, aliás, seria gravada na tábua do seu coração, aqui, ó. Nosso coração aqui, ó. Seria gravada aqui na tábua do coração. E não haveria mais necessidade de que ninguém ensinasse mais a ninguém. Não haveria mais essa necessidade. Se você olhar lá em 1 João 2:27, que a unção do Espírito nos capacita a aprendermos, e não há necessidade de que ninguém nos ensine. Isso nenhum líder religioso quer dizer para você. Mas se você pegar lá 1 João, você vai ver isso. São apenas 3 livrinhos pequenos. Isso aí dá para você pegar e ler aí em 40, 50 minutinhos. Uma boa leitura. Eu não estou falando para você pegar e ler em 20 minutos. Mas é você ler, procurar entender. Leia as 3 epístolas de João. E você vai se deparar com algo maravilhoso. Ali você vai se deparar com a vontade do teu Criador, do teu Pai. E aí quando você fala para um crente assim, ele caiu em pecado. Não, eles voltaram aos rudimentos antigos. É como se eu hoje voltasse para a religião. Eu caí da posição em que a Yahushua me colocou. É que a cabeça do religioso ela é fechada, ela é bloqueada. Ela não consegue ter amplitude ao ver as coisas. E tudo para eles é limitado. Tudo para eles é limitado. Então, o que eu tenho que aprender com Yahushua? A amar acima de todas as coisas. Mas vamos continuar aqui. Paulo está concluindo aqui, né? Caíram, sim. Vou ler de novo aqui. Provaram a boa palavra de Yahweh e os poderes do mundo vindouro. E caíram, sim. É impossível outra vez renová-lo para arrependimento, visto que de novo estão crucificando Yahushua crucificando para si mesmo o filho de Yahweh e expondo a ignomínia. Dificinho esse nome. Então, aí ele diz assim: todos os dias, quando você se submete às doutrinas, aos dogmas de tradições, filosofias religiosas, você todo dia sacrifica para você o Filho do Criador. Todo dia você sacrifica o Filho do Criador, dando ouvido às doutrinas de homem.
difícil de entender. O que não é difícil de entender é que Yahushua veio, se ofereceu. Isso é fácil de entender. Só que ele deseja que você se torne igual a ele. Por isso Paulo diz, não vos conformeis. Mas as pessoas estão conformadas com o mundo. O que o mundo tem buscado? O que o mundo tem buscado? Estabilidade. As pessoas do mundo, elas estão propensas a correr atrás disso. E as pessoas da igreja de pedra? Do que elas têm corrido atrás? Não é das mesmas coisas? Das mesmas coisas. Então, qual o efeito da palavra de Deus na vida dessas pessoas? Nenhum. Porque Ele nos chamou para sermos a imagem do Seu Filho, para que Ele seja a primícia de todos os irmãos. Ele é a referência de todos. E o que essa palavra tem ensinado às pessoas? A palavra, ela não tem culpa, mas os líderes são os culpados. Aí eles fazem teologia e diz para você que não é possível entender a Bíblia se você não tiver um curso teológico, se você não fizer exegese. Saiba que Yahushua, ele é a chave hermenêutica para toda a Escritura. Através de Yahushua, leia a palavra depois de entender o propósito do Salvador. Depois que você conhece o Salvador, agora você pode conhecer a palavra. Mas se você conhecer a palavra sem conhecer as obras do Salvador, você vai viver sendo jogado de um lado para o outro, como marionete, na mão desses desses ventrílocos que controlam os fantoches, os bonecos evangélicos. Então, as cordas que estavam sobre mim, Yahushua cortou. E deseja cortar também as cordas que estejam nas mãos dele, controlando os seus movimentos, para fazer aquilo que eles querem. Então, leia os evangelhos, aprenda, conheça, não leia uma nem duas, mas leia quantas vezes forem necessário, até que você fixe na sua mente, no seu coração, o propósito da vida do Salvador. Você vai ver o Salvador andando para todos os lados, sempre buscando atender a necessidade dos mais carentes. E uma coisa eu digo para você: se ele é o seu modelo, eu não ouvi uma vez sequer ele dar uma oferta como dinheiro ou um dízimo no templo. Ele não era um cristão fiel como você é, porque na verdade ele era fiel ao Pai e não ao homem. Yahushua, ele era fiel ao Pai, e vocês são fiéis a homem. Se vocês fossem fiéis ao Pai, vocês se envergonhariam das coisas que vocês se deixam fazer, se permitem fazer por influência daquele que diz ter conhecimento da palavra. Essa aqui é uma palavra que não vem, o conhecimento dela não vem, a autoridade dela não vem por você ter estudado teologia ou de alguma outra forma, mas ela nos é revelada. Por isso, Yahushua, Pai, graças te dou, ou benevolências te dou, como eu prefiro, porque tu ocultaste estas coisas aos entendidos e revelaste aos pequeninos. Então, a revelação dessa palavra vem pelo desejo do Pai, mas ela só será compreendida por você se você de fato é alguém pequenino, porque a maioria dos religiosos se consideram pessoas grandes, e principalmente os religiosos que eu conheço.
que são conhecidos como os que estudam a palavra. Porém, estudam e não aprendem nada. Não aprendem nada, não colocam em prática o amor ao próximo, não estende a mão para ajudar os necessitados, não se doam. Não conheço que se doem sem por interesse. E quando se propõe, algo acontece que no tal dia marcado acabam não vindo. Eles mesmos veem isso dentro da instituição que eles servem. Quando há um mutirão, muitos se comprometem no dia. Talvez nem você vá. E aí você vê que vocês não conseguem exercer a unidade da palavra. A palavra, ela quer a unidade. E a Ruxa deseja que eu e você sejamos unidos. Mas não unidos da forma que é pela religião. Não unidos pela forma que a religião ensina. Mas unido com um só propósito, de fazer com que o seu nome venha a ser grande e fazer com que outros o conheçam. Esse é o poder do Evangelho que pode mudar a mim e a você. A mim ele já começou a transformar, mas você precisa se permitir para que esse Evangelho o transforme plenamente, assim como transformou Paulo. Hoje eu entendo o que Paulo diz: sede meus imitadores. Porque hoje eu repito isso para você: sede meus imitadores. E não é com arrogância nem com soberba, não estou me exaltando. Até porque os exaltados, ele os rebate, ele humilha. Ele humilha os que se exaltam, mas exalta os humilhados. E hoje eu só posso dizer isso para você porque eu não sou religioso. E hoje, na autoridade da palavra e do nome de Arruxa, seja liberto. Saia da maldição da lei. Não crucifique mais uma vez o Filho do Salvador, como de prática vocês têm feito isso a cada culto que vocês realizam. Não existe mais um espaço físico. O Criador, ele é espírito, e onde quer que você esteja, você é livre para o adorar, você é livre para o louvar e para estar em sua presença. Se suba ao céu, lá estás. Se desça ao abismo, lá estás. Se desça as trevas e aí elas me encobrem, a tua luz, a tua mão me guiará. Porque para ti a luz e as trevas são a mesma coisa. Não há diferença. Não há diferença para ele se você está na luz ou nas trevas. Ele te acha. O que você tem esperado para experimentar esse Evangelho que tira de você o interesse de conquistar as coisas que aqui ficam? Quer ver? João 17. Eu estava aberto nele. João 17. E depois o Atos 17. E a gente conclui. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas. Eu neles, e todas as coisas tuas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo. Guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava no nome que me deste, e protegi-os e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse as escrituras. Mas agora vou para junto de ti, falo ainda no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si. Achei aqui, né? A minha alegria completa em si.
Eu lhe tenho dado a palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. É o versículo 16. Então, nós não somos do mundo, assim como ele não é. Se nós não somos do mundo, nossos interesses também não devem ser do mundo. Só que as pessoas têm buscado isso corriqueiramente e desesperadamente. Aí ele diz assim, o 25 do 17 de Atos, o 24: E Yahweh fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra. Não habita em santuário feito por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá a vida, respiração e tudo mais. Então, nós devemos tudo a ele, e ele não necessita de nada de nossas mãos, inclusive o seu dinheiro. Ele criou todas as coisas e ele nos dá todas as coisas, inclusive a vida e a respiração. E o que você pode retribuir a ele? Quando você retribui com o seu dinheiro, você está fazendo isso ao homem. Saiba isso. E se você continua nessa prática, mesmo ouvindo o que eu tenho dito, você está em contradição com a palavra do Criador e está em rebeldia. Você está ignorando a informação que lhe foi empregada. Se você ler lá em Malaquias, para você, Malaquias, ele diz algo ao sacerdote. Não existe só Malaquias 3:10. Existe Malaquias 1, 2, 3 e Malaquias 4. Mas se você ler lá em Malaquias 2, capítulo 2, versículo de 1 a 4, você vai ver. Se você começa primeiro no 1, do 9 em diante. Do 9 em diante. Aí depois você entra no capítulo 2. E vai até mais ou menos ali o versículo 4, 5. O Criador diz que vai esfregar excremento. Você sabe o que é excremento na cara dos sacerdotes? Hoje conhecido como cocô, caca, e de outras maneiras mais, faxe, de outras maneiras mais. O Criador diz que vai esfregar o excremento do próprio sacrifício do animal sacrificado na cara deles. Então, se você não quer levar excremento no seu rosto, posicione-se ao lado de Yahushua. Malaquias 2, versículo 3 e 4. Mas pode ler todo, para que você não pense que existe só o Malaquias 3:10. E a esses que hoje abusam da autoridade por falta do conhecimento que você não tem, um dia eles pagarão caro e os seus rostos. Ali foi uma expressão dura que o Criador usou para com eles. Mas o Criador usou essa expressão para trazer importância ao que ele queria dizer. E você preste atenção. Siga uma só voz. Ele disse: as minhas ovelhas conhecem minha voz e me seguem. E ele disse: aquele que quer vir após mim, siga-me, né? Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. E como que você vê as pessoas? As pessoas não se negam porque elas buscam os seus próprios interesses. Então eu deixo a você essa mensagem. Um beijo no coração e a paz de Yahushua. Até a próxima, pessoal.